Fala pessoal, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jornada na História. E meu povo, hoje vamos estar falando nesse vídeo de sexta-feira, falando sobre um livro particularmente que eu gosto muito, fazendo uma análise dele, dando aquela verificada no conteúdo. E para você que gosta de Idade Média e quer se aprofundar sobre isso, hoje estaremos fazendo a análise à Idade Média, Nascimento do Ocidente, do historiador Hilário Franco Júnior. Olha pessoal, é um livro único, maravilhoso, que nós vamos estar trabalhando ele aqui, fazendo uma análise prévia, comentando algumas coisas sobre ele. Mas antes, eu gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo. E para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você faz conteúdo de qualidade, que ajuda você a compreender melhor a história e ainda faz você embarcar por uma viagem incrível pelo passado, conhecendo fatos, mitos, pessoas ilustres e muito mais que você só encontra aqui no Jornada na História. Maravilha? Galera, vocês estão vendo essa blusa aqui que eu tô utilizando? Vocês podem notar que essa blusa aqui é do Migaki no Gokui, ou seja, do instinto superior, do Goku instinto superior. E eu adquiri essa blusa lá na Way Nerd, exatamente, tá aparecendo no Instagram aí. Vai lá, segue, uma loja única pra você que gosta de coisas geeks, blusas, moletons e muito mais que você só encontra lá na Way Nerds. Maravilha? Vai lá e diz, ó, vim pelo Jornada na História. Show de bola? Bom, meu povo, hoje vamos estar falando sobre esse livro, A Idade Média, Nascimento do Ocidente, do Hilário Franco Júnior. Para você que não conhece, Hilário Franco Júnior é um historiador brasileiro. Okay? Esse livro é maravilhoso, excelente para quem gosta de Idade Média. Me permita ler rapidamente a sinopse dele para podermos entrar no livro, que diz assim: o período entre os séculos 4 e 16 é tradicionalmente conhecido por Idade das Trevas, a Idade da Fé ou, com mais frequência, Idade Média. Todos eles rótulos pejorativos que escondem a importância daquela época, na qual surgiram os traços essenciais da civilização ocidental. Nessa mesmo países surgidos depois daquela fase histórica, caso do Brasil, tem muito mais de medieval do que à primeira vista possa parecer. Olhar para a Idade Média é estabelecer contato com coisas que nos são ao mesmo tempo familiares e estranhas. É resgatar uma infância longínqua que tendemos a negar, mas de qual modo somos produto. De fato, para o homem do Ocidente atual, compreender em profundidade a Idade Média é um exercício imprescindível de autoconhecimento. Ou seja, para você que curte Idade Média, é importante você compreender e saber como é que as coisas funcionavam e tudo mais, ok? O interessante desse livro é que ele vai falar muito, gente, não se espanta, eu já li esse livro todo. É que ele vai falar muito sobre essa questão de como funcionou a estrutura da Idade Média e o surgimento dos países que nós conhecemos, alguns impérios que formaram os países como eles são, como por exemplo o Império de Carlos Magno, que no caso ali você vai ter o Império de Carlos Martel, o Império Carolíngio, enfim, de vários países que existem ainda nos dias de hoje. E bom, se me permita, eu quero ler aqui para vocês um ponto interessante sobre, deixa eu pegar aqui um ponto bem legal, que são vários pontos que ele estabelece. Ele fala do crescimento do século XIX e XX, enfim. Bom, ele tem aqui sobre o ressurgimento da peste na Baixa Idade Média. Talvez eu já tenha até lido essa parte aqui no próprio canal. Mas me permita pegar aqui o capítulo 1, falando sobre as estruturas demográficas. E eu vou estar lendo para vocês sobre a fração da primeira Idade Média, ou seja, ele vai estabelecer esses pontos, existe uma primeira, uma segunda, enfim, diversos pontos da Idade Média que diz assim: do ponto de vista demográfico, a primeira fase medieval foi um prolongamento da situação do Império Romano, cuja população conheceu um claro recuo desde o século II. Com a crescente desorganização do aparelho estatal romano, foram rareando as importações de gêneros alimentícios que tinham por séculos permitido a existência de uma grande população urbana. As cidades começaram a se esvaziar. Cada região tentou passar a produzir tudo aquilo de que necessitasse. Tal fenômeno, paradoxalmente, aumentou a insegurança, pois bastava uma má colheita para que a mortalidade naquele local rapidamente se elevasse. Devido à dificuldade de obter alimentos em outras regiões, não por acaso a hagiografia da época frequentemente relata milagres alimentares. Santo era, sobretudo, o homem que conseguia alimentos para os seus concidadãos, ou seja, a pessoa que conseguia se alimentar e ainda, em meio a essa tempestuosidade, dividir alimentos para outras pessoas.
Aí vamos lá. Entrava-se num círculo vicioso, pois a fraqueza demográfica engrendrava a fraqueza dos rendimentos e essa, por sua vez, engrendrava a fraqueza demográfica, reforçando assim a causa da pobreza. Contra esta situação, no século V, o imperador romano proibiu as moças menores de 14 anos de entrar para o clero, além de pressionar as viúvas a se casarem novamente em 5 anos, sob pena de, em caso contrário, perderem metade de seus bens. Ou seja, literalmente estava incentivando ao crescimento populacional. Ou seja, estava proibindo as mulheres de se permanecerem em casta, ou nunca, assim, de certa forma, nunca ter relação, nunca ter filhos, nunca se manter a par de um casamento. E isso era o governo que estava mandando, no caso do Império Romano. Aí temos o seguinte, aí vamos lá. Por seu lado, a penetração e fixação de germanos em território romano não alteraram significativamente a situação. Cada grupo invasor, franco, ostrogodo, vândalo, etc., tinha em média apenas entre 50 mil e 80 mil pessoas, computados guerreiros, mulheres e crianças. No conjunto, uma estimativa antiga, mas de forma geral ainda aceita, calcula que o total de germanos que fixaram no Império representava somente 5% da população romana. Desta forma, não houve um reforço populacional germânico, porque a chegada de algumas poucas dezenas de milhares de bárbaros teve como contrapartida o despovoamento das regiões inteiras diante de seu avanço. Acima de tudo, porém, o recuo demográfico foi produto do recrudescimento de epidemias. Do século III ao V, da malária, do século VI ao VIII, de varíola conjugada com a mortífera peste, e como a difusão das doenças era acelerada pelo deslocamento de comerciantes e soldados, elas fizeram-se mais presentes no litoral mediterrâneo do que no interior europeu, já então mais isolado em razão da debilidade e depois do desaparecimento do Estado romano. O sul da França e da Itália foi atingido por 15 vagas de peste entre meados do século VI e meados do século VIII, cada uma delas geralmente com alguns anos de duração. Por esse motivo, a população do Ocidente, e talvez mesmo no Oriente, atingiu no século VII e VIII seu ponto mais baixo, desde o Alto Império Romano. Esse livro é interessante, pessoal, recomendo. Se você é estudante de história, ou se você gosta de história, principalmente Idade Média, adquira esse livro sobre a Idade Média, Nascimento do Ocidente, do Hilário Franco Júnior. Garanto que você não vai se arrepender, pelo fato de que ele vai apresentar informações únicas sobre a Idade Média, principalmente a estrutura. E uma coisa que eu gostaria de deixar clara é que o termo Idade das Trevas não nasceu na Idade Média, pelo contrário, nasce na Idade Moderna, nasce mais à frente, porque aqueles que habitavam na Idade Moderna e começaram a ter uma visão diferente da vida, olhavam para aqueles que habitaram uma vez na Idade Média, viram sua situação e os nomearam assim devido à comparação de períodos. E é claro que, nesse período da Idade Média, você vai ter a evolução de alguns conceitos que vão ser trabalhados futuramente na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, mas ainda assim apresentavam características únicas, como por exemplo o teocentrismo, a manifestação do poderio da Igreja, o feudalismo, as cruzadas, as pestes, o nascimento de reinos e a queda de impérios, como por exemplo a queda do próprio Império Romano. Eu poderia falar muito mais, mas eu vou deixar para você ler e conhecer ainda mais a Idade Média, nascimento do Ocidente, do historiador Hilário Franco Júnior. Garanto que vai valer a pena. Pessoal, espero que vocês gostem do vídeo. Foi um vídeo simples de análise de livro. Estou aproveitando, já que teve uma live quarta-feira, e caso você não tenha assistido, fica tranquilo, já está aí no canal. Foi a última live que teve agora na quarta-feira. E espero que você goste, ok? Também espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Uma indicação única de livro. Vai lá, busca, porque eu sei que você vai gostar. Maravilha? Ó, continuem sugerindo temas. Estamos rumo a 3 mil inscritos. Exatamente, pessoal. Daqui a pouco vamos também estar batendo 10 mil inscritos, hein? Quero ver você compartilhando, curtindo e se inscrevendo no canal Jornada na História. Outra coisa, meu povo, nos segue nas nossas redes sociais. Lá você também vai encontrar conteúdo de qualidade. Lá você consegue bater um papo comigo. Lá você vota nas enquetes e fica informado das coisas que vira e mexe acontecem no canal, dos anúncios, postagens e tudo mais. Maravilha? Bom, meu povo, eu vou ficando por aqui. Você tem um excelente final de semana. Continue estudando e focando no seu futuro. Show? Até o próximo encontro. Tchau, tchau.